sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao vereador Chiquinho para realizar a leitura de um versículo da Bíblia. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Amém. Quero cumprimentar toda a comunidade que está aqui presente hoje, acompanhando a sessão, senhores vereadores, internautas que nos acompanham pela TV Câmara, boa noite. Gostaria de justificar a ausência do presidente Gilmar Martins, que está em viagem a Florianópolis e não conseguiu chegar a tempo para esta sessão. Ele também foi em comissão juntamente com o vice-presidente, o vereador Renato Pique, e o prefeito Beto Faria para uma audiência com o secretário estadual de Turismo, Esporte e Cultura, Felipe Freitas Melo, com vistas a tratativas de projetos de interesse do nosso município, justificando a ausência, então, dos vereadores Gilmar Martins e Renato Pique, que estão em Florianópolis. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovada a ata da sessão anterior. Solicito ao primeiro secretário, vereador Paulo, realizar a leitura do expediente. Expediente de 4 de maio de 2015. Ofício número 633 do Ministério do Turismo em resposta ao requerimento do vereador Paulo Glinski. Ofício número 350 do Comando da Polícia Militar, comunicando concessão de medalha de amigo da Polícia Militar de Santa Catarina ao vereador Renato Pique. Ordem do dia. Primeira votação. Projeto de Lei 51/2015, que dispõe sobre a obrigatoriedade de alimentos orgânicos ou de base agroecológica na merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino e outras providências. Projeto de Lei 060/2015, que institui e autoriza a cobrança de contribuição de melhoria e dá outras providências, Rua Afonso Roller e Sérgio Gapski. Na tribuna livre teremos o senhor Márcio Simões sobre o SOS Rios. Requerimentos. Requerimento número 201/2015, de autoria do edil genérico, ao excelentíssimo senhor Patrício Destro, digníssimo deputado estadual, solicitando intervir junto ao governo do estado para destinar a verba de R$100 mil para aquisição de placas de sinalização. Requerimento 202/2015, de autoria do edil genérico, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando a elaboração de projeto de sinalização com placas no interior do município de Canoinhas. Requerimento número 203/2015, de autoria dos cientistas João Grey e Crisa Rabar, requer-se o encaminhamento de moção de apoio ao senhor Gelson Merizio, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, e aos demais deputados estaduais, nos seguintes termos: a Câmara Municipal de Canoinhas, acatando a posição dos vereadores João Grey e Crisa Rabar, apela para a Vossa Excelência que aprove com a máxima urgência o projeto de lei número 71/2015, que estabelece limites para o plantio de árvores exóticas e outras árvores de grande porte junto à rede de distribuição de energia elétrica e da outras providências, pois agindo assim estaremos contribuindo para a maior segurança de todos os cidadãos. Requerimento 204/2015, de autoria do edil Paulo Glinski, o vereador infra-assinado no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pelo regimento interno da Câmara, solicita que seja encaminhado requerimento parabenizando a Paróquia Santa Cruz e o pároco Padre Valmor pelos belíssimos eventos realizados em celebração ao dia de Santa Cruz. Requerimento número 205/2015, de autoria dos cientistas João Grey e Chiquinho, ao excelentíssimo senhor Beni Carvalho, secretário de Obras, solicitando que tome providência com relação à Boca de Lobo, localizado na rua Vidal Ramos, esquina com a rua Getúlio Vargas. A referida Boca de Lobo tem diâmetro pequeno, nos dias de incidência de chuva não consegue captar toda a água que entra na garagem do edifício Animari, alegando o posto elevador, causando prejuízo ao edifício e, consequentemente, aos proprietários. Requerimento número 206/2015, de autoria da vereadora Crisa Rabar, ao excelentíssimo senhor Hamilton Vente, secretário de Educação, solicitando cópia de todas as notas dos investimentos da Escola Haroldo Carneiro de Carvalho. Indicações. Indicação 155/2015, de autoria do vereador Paulo Glinski, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal e ao secretário de Obras,
solicitando a possibilidade de fazer um tapa-buracos na avenida Vendelim Metzger, próximo ao Clube Atlético Marcílio Dias. Indicação 156/2015, da autoria do Edil Paulo Glins, que é o senhor prefeito municipal e ao secretário de obras, ver a possibilidade de patrulhar e cascalhar a rua Aloysio Stiber, esquina com a rua Antônio Salomão, no bairro Altas Palmeiras. Indicação 157/2015, da autoria do Edil Vilmar Sudoski, ao excelentíssimo senhor Luiz Alberto Rincosque Faria, prefeito municipal, e ao senhor Hamilton Rede, secretário de Educação, ver da possibilidade de colocar um muro estilo palito no prédio do PET, que abriga o programa ABB Comunidade no distrito do Campo d'Água Verde. Indicação 158, da autoria do Edil Vilmar Sudoski, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal e ao senhor Lorival Chipitoski, diretor do Detracan, solicitando que seja feita uma lombada na rua Genor Fábio Gomes, na altura do número 565. Indicação 159/2015, da autoria do Edil Vilmar Sudoski, ao senhor prefeito municipal e ao secretário municipal de obras, ver da possibilidade de patrulhar, colocar cascalho ou brita e fazer a limpeza das valetas na rua Pedro Barbosa Moreira, rua Miguel Darmoros e na rua Augusto Ferreira da Silva, no distrito do Campo d'Água Verde. Indicação número 160/2015, de autoria do Edil João Grem, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal e ao secretário de obras, ver da possibilidade de patrulhar e colocar cascalho ou brita na rua Vigando Vise, que liga a rua Sérgio Gapski na SC 470, passando pela empresa Chulucat. Indicação número 161, de autoria do Edil João Grem, ao excelentíssimo senhor Luiz Alberto Rincosque Faria, prefeito municipal, e ao senhor Beni Carvalho, secretário de obras, ver da possibilidade de patrulhar e colocar cascalho ou brita na rua Francisco de Assis Costa, na Vila Zaniolo, trecho paralelo à BR-280. Era o que continha a senhora presidente. Obrigada. Passamos ao pequeno expediente. Solicito ao primeiro secretário informar se existem vereadores interessados para falar de matérias lidas no expediente. Vereador Vilmar Sudoski. A palavra, vereador Vilmar. Cumprimento aos vereadores, a vereadora Luísa Rabar, esse dia coordenando esta casa, comunidade se faz presente, pessoal da imprensa, Priscila, Rossi, que se faz presente, boa noite a todos, internautas, boa noite. Queria fazer uma correção, eu acho que a nossa assessoria trocou, porque esse requerimento, o 205, esse requerimento foi eu que fiz, ele está no nome do vereador João Grem. Então, gostaria que a assessoria corrigisse isso para nós, juntamente com o vereador Chiquinho. Os moradores do edifício de Maria, eles estão tendo algum problema com relação à boca de lobo que fica naquela rua, na rua Vidal Ramos, esquina com a Getúlio Vargas. E aquela boca de lobo, a entrada dela é muito pequena e não consegue absorver as águas quando dá chuvas mais fortes. E essa água acaba descendo, entrando dentro da garagem do edifício da Maria e em consequência, indo dentro do fosso onde fica instalado os motores dos elevadores, e já andou queimando algumas vezes. E são 60 apartamentos que tem ali, são 60 IPTUs. Eu acho que, e também eles não conseguem resolver esse problema porque fica na rua. Cabe realmente ao Poder Executivo e à Secretaria de Obras tomar essa providência. Então, esse requerimento é para que realmente aconteça esse trabalho que é de extrema importância para aqueles 60 apartamentos e mais salas comerciais que produzem IPTU para o nosso município, e que eles, proprietários, não têm como afrontar isso, porque é na rua, e sendo na rua, eles não têm como mexer. Também quero falar das indicações. Da indicação 157, com relação ao PET, lá no Campo da Água Verde. Ele está semi-aberto, ele precisava fechar. Daí o que está acontecendo? Os vândalos estão entrando lá e se aproveitando, fazendo as suas devidas malvadezas lá dentro. Então, para que isso reduza ou elimine, já que o município tem por praxe padronizar com muro palito, fazendo aqueles palitos de cimento e fechando as escolas, que lá também eu faço. Na rua Agenor Fábio Gomes, fica uma rua bem legal, bem bacana, onde o trânsito flui legal, mas também ali numa altura
antes de chegar na igreja dos ucranianos, você desce ali, sabe, para chegar na igreja dos ucranianos, diz os vizinhos daquela região ali que em alguns dias à noite ali, Senhor, 100 por hora, 100 e pouco naquela baixada ali é pouco, sabe? Então, que seja realmente criada uma forma de inibir a velocidade naqueles pontos, porque é um ponto extremamente crítico. Quem mora ali, quem vive naquela região, à noite, especialmente à noite, se arrepia quando vê aqueles carros passando, porque se de repente tem um pedestre, tem um bicicleteiro que às vezes possa estar desapercebido, não tem como evitar, porque a velocidade é muito alta naquele ponto. E depois também as circunstâncias da área ali, ele ajuda, né? Porque isso é um morro, então você desce, vai que vai. Mas tenho certeza que o Dedracan, juntamente com o Conselho, vão analisar isso e vão instalar uma lombada ou alguma coisa que vai inibir a velocidade naquela região. E a 159, por último, fica lá no Campo da Água Verde, lá próximo da Raia, naquelas regiões lá, as 3 ruas finais, que é Pedro Barbosa Moreira, Miguel da Moros e Augustinho Ferreira da Silva. Chiquinho, eu estive hoje lá. Precisa ter coragem para ir lá, precisa ter coragem. Então, que o nosso secretário Bene dê uma olhadinha, né? Porque nós temos o poder de vir aqui, vereador Paulo Luiz, reivindicar, ver onde tem os problemas, trazer o problema para o executivo, mas que a Secretaria de Obras também tem as suas ações. Não só ações individuais e muitas vezes até pessoais que a gente tem visto por aí, vereador Paulo Luiz, né? Atendendo muitas vezes os seus próprios interesses, né? Mas se atenda aos interesses da grande comunidade, daqueles que são carentes e têm a grande necessidade. Então fica aí muito bem colocado e muito bem dito de que aquela região é carente, é necessária e muitas vezes não tem a voz para dizer. Então, através de nós, vereador Chiquinho, vereador Neuso, nós temos que dizer que eles precisam. E não é dizer, é uma realidade. É só para quem vai lá e verifica o estado que se encontra. Lá tem que se patrola, tem que se limpar as valetas, porque o mau cheiro dos esgotos é muito grande, e daí não tem escoamento, e também cascalho e pedra, para que aquele povo possa trafegar, ter o direito de ir e vir. Então, fica aí bem posicionado, bem colocado, e uma reivindicação e uma indicação, não do vereador Vilmar Sudowski, não do vereador Chiquinho, não do vereador Leuso, mas uma indicação daquele povo que mora lá, daquele povo que usa aquelas ruas, daquele povo que precisa daquelas estradas e que sofre lá muitas vezes com mau cheiro, com esgoto, e que sofre com as ruas para poder chegar nas suas casas e sair de lá. Muitas vezes a pé se tem dificuldade. Obrigado. Mais algum vereador inscrito? Vereador Osmar Liscovics. Com a palavra, vereador Osmar. Senhora Presidente, senhores colegas vereadores, pessoal que nos assiste pelo câmera, pessoas que nos assistem hoje aqui, especialmente a minha amiga, a irmã Denise, a Yara e a Margarete, pessoal do Campo da Água Verde. Eu quero assim colocar sobre as questões lombadas, vereador Vilmar, que o senhor colocou muito bem. E essa lombada da senhora Fábio Gomes já foi um pedido nosso há muito tempo, como pela vereadora Cris e demais vereadores já fizeram. E aquela outra que mais o Alto das Palmeiras, Boa Vista, tem uma necessidade de estimação lombada muito grande. Temos as lombadas próximas à Serraria Fedal, já foi pedido esses dias, que é uma coisa importantíssima. Eu falo isso que essa semana eu passei por lá, e o movimento as pessoas não respeitam mesmo. Eles tocam, vão em frente. Temos mais uma lombada que ali agora parece que vai ser construída, próximo ao supermercado Perus, que saiu do Calmo, ali parece que vai sair uma ali, que sim, é problema mesmo. E daqui uns dias, tomara que o quanto antes, a escola Logonefilistas vai começar a funcionar novamente, o tráfego de alunos, pedestres, vai ter bastante grande nessas proximidades. Então, realmente é necessário que essas lombadas sejam feitas para essa casa. Um dia eu vi o Vilmar Pérez, um dia eu, outro dia a Cris, outro dia o Paulo, outro dia o Nelo, o João, o Genélio, o Chiquinho estão pedindo e as coisas não estão acontecendo. Então, eu gostaria que fosse um pedido, assim, de nós nominar os 4, 5 pontos principais e nós, todos os vereadores, fazermos requerimentos, esperando que isso seja
feito o quanto antes possível. Falo isso hoje que minhas colegas estão aí, no dia que nós estamos um pouco tristes, visto que nós fomos atacados nas redes sociais por uma pessoa que talvez no momento inoportuno, um momento de talvez de baixa estima, ele foi logo atacar aqueles que mais trabalham, aqueles que mais se dedicam, aqueles que fazem tudo para dar educação. Eu acho que o seu posicionamento na rede social foi uma coisa extremamente grosseira. Ainda bem que parece que pediu para desculpar, mas isso não tira o nosso direito, quanto profissional do magistério, como professor, de nós nos sentirmos ofendidos e nós dizemos que nós não estamos contentes, nós estamos muito magoados e que seja discutido o que poderá ser feito diante de tais declarações. Registro aqui a minha indignação em nome de toda a classe, da minha classe, a classe dos professores, quanto a esse posicionamento. E como errar o humano e perdoar é de Deus, já que ele pediu desculpas, tomara que peça mesmo, acho que vai fazer o possível, e que as providências sejam tomadas. Seria assim, presidente. Mais algum vereador? Vereador genérico. Com a palavra, vereador genérico. Boa noite, senhor vereador, senhora vereadora, a comunidade que se encontra aqui, os internautas, o meu sobrinho Carlinho de Joinville, o seu Mário, o Luci, a Priscila, meu boa noite. Eu estou fazendo um requerimento para o Patrício Destro, que ele é deputado estadual e é do PSB, e ele prometeu me mandar 100 mil reais para colocar placa no interior. Que aí nas comunidades do interior, todos vocês sabem que não tem indicação nenhuma. Se a pessoa quer ir no Rio do Cunha, daí um pouco está lá em Paula Pereira, não tem placa indicada, nem indicação nenhuma, né? E daí também estou fazendo um requerimento para o prefeito elaborar um projeto para... Tem que ser com um projeto tudo certinho, né? Para que venha essas placas aí, né? E para ter acesso em menos comunidades do interior, que não tem placa indicação em lugar nenhum, né? Onde for, não tem sinalização nenhuma. Então seria isso, senhor presidente. Obrigada, vereador. Mais algum vereador? Vereador João Breno. Com a palavra, vereador João Breno. Boa noite, senhora presidenta. É um prazer vê-la nessa cadeira, lá ensaiando, porque o futuro me promete muito. Nossos amigos Paulo Pinski e o vereador Nemo compõem a mesa, nossos amigos vereadores, a comunidade que nos assiste pela TV Câmara, a comunidade aqui presente, boa noite. Nossos amigos do Sinti, se assim posso chamar os companheiros, os amigos da Encave, a imprensa, através da Priscila. Eu quero primeiro parabenizar o vereador genérico por essa questão, que isso é um pleito, vereador, de pelo mínimo umas 2 décadas. E foi realizado grandes esforços nesse sentido. Eu aqui sempre citei o trabalho que o professor Norberto fez com a sua motocicleta e forneceu todos os dados suficientes, com quilometragem de uma localidade a outra, de uma localidade até o centro. Faltou só fazer as placas. Só falta fazer as placas. A parte mais difícil foi feita, diga-se de passagem, por esforço pessoal do nosso amigo Norberto. Eu ajudei a fazer uma parte de arroios, salto, essa parte aqui ele me solicitou, eu ajudei a fazer. Então, aquele projeto está discriminado em todas as distâncias. E realmente, o senhor tem razão, o nosso interior, eu sempre falei aqui que o agricultor não tem endereço. Além de nós precisar subir num pinheiro para atender um celular, ainda nós não temos endereço. Nessa altura da tecnologia, nós temos que dizer, olha, para ir lá na casa da Priscila Neuberg, lá no interior, você tem que ir nessa direção, lá onde tem um pinheiro arcado, passa um bueiro, né? E eu encaminhei um projeto de lei aprovado nessa casa por unanimidade, onde solicita informações dos dados, cadastros, a maioria deles público, porque foi feito muito georreferenciamento, foi feito levantados vários dados nessa linha,
de georreferenciado, de GPS, enfim, e que são recursos de projetos, ou seja, são dinheiro público. Então tem banco de dados com dinheiro público. O projeto de lei que eu fiz foi obrigando a esses dados estarem à disposição da comunidade, porque se é recurso público e foi levantado os dados são públicos. Então, além de ter essa informação, digamos assim, física, marcado no pneu da moto, tem os dados, que eu me fugiu ao termo técnico agora, mas os dados levantados através de GPS, através de georreferenciamento, que várias empresas já fizeram, várias instituições já fizeram, é só juntar esses dados. O projeto de lei que nós aprovamos aqui foi para disponibilizar esses dados e para possibilitar a administração pública municipal, até mesmo a nossa casa, senhora vereadora, senhores vereadores, até mesmo essa casa, ela tem corpo técnico suficiente para georreferenciar as propriedades. Ou seja, se eu quiser ter uma referência lá da minha casa, eu posso ter agora. É só eu autorizar que levando esse dado lá da minha casa, que qualquer pessoa do mundo pode acessar na internet. Então isso muito me alegra quando eu vejo essa notícia de Vossa Excelência em dizer que tem um recurso agora para colocar as placas, porque nós estamos na era que nós podíamos ter em todas as comunidades do interior, nós podíamos ter acesso pelo GPS. Aí sim o agricultor podia colocar em qualquer parte desse mundo o seu endereço. Então falta muito pouco, né, colocando as placas aí, de repente com esse recurso, o senhor pode contar com o esforço desse mandato, porque com certeza é uma coisa que nós precisamos fazer. Eu quero também me solidarizar com os professores, com o episódio lamentável que ocorreu. Eu acredito que, conversei com o prefeito na data de hoje, acredito que isso não é coisa, não tem nada a ver com o prefeito, né? Até porque não estou aqui defendendo a administração de A, B ou C, mas estou dizendo que foi um desastre que aconteceu. E para desastre não existe pedir desculpa. Não existe pedir desculpa, né? Soltar uma barbaridade dessa. Eu posso estar nervoso, como tiver, eu posso estar bêbado, Deus livre, nunca tomei um porro na minha vida, mas se eu posso estar bêbado, não vai sair uma palavra dessa. Isso expressa alguma coisa. E é lamentável que nessa altura do campeonato saia esse tipo de coisa. Nós podemos ter crítica. Eu tenho crítica com relação aos professores, claro que tem. Assim como os professores têm crítica com relação ao meu mandato, ao nosso sindicato, aos agricultores, isso é uma coisa, né? Agora, mas tudo bem, eu quero me solidarizar e dizer que a gente é parceiro aí na luta da educação. As indicações que eu fiz para a data de hoje, uma requentamos aquela lá, vereador Vilmar Sudoski, da dita rua lá da Chilocata, né? Mas o que eu vou fazer se não foi resolvido o problema, né? Foi resolvido o problema lá na Vila Militar, ali principalmente na José Baio. Foi feito um trabalho muito bem feito lá, ainda falta concluir algumas coisas, mas agora foi resolvido, né? Eu lembro que uma valeta lá que eu pedi em 2009, e agora foi feito. Passou um pouco, alguns dias, mas foi feito. E agora vai feito um serviço bem feito. Agora a rua José Baio é só manutenção, porque foi enroletado, foi colocado tubo onde precisava, foi colocado tubo, foi colocado brita, foi colocado cascalho, agora foi resolvido. Foi feito lá na Santa Mídia,
as ruas lá, a serra, que liga uma comunidade a outra, lá é importantíssimo aquele projeto foi feito, mas essa rua aqui, que é um lugar que passa tanto o povo de bicicleta, de a pé, de moto, de carro, mas que também passa produção, que passa caminhão, que passa produção ali da cerealista, das ervateiras, enfim, é uma via muito importante aquilo ali. Inclusive é o meu caminho que eu vou para casa, que eu passo o trevo ali para não ter que ser sujeitado daqueles acessos difíceis ali na quinta roda, como dizem, né? E lá na Sérgio Gatos, que a gente passa lá por cima. E foi naquelas indicações que nós fizemos no mesmo dia, né? Eu e o vereador Vilmar fizemos 2 indicações no mesmo dia, foi em março, né? Foi dado uma patroladinha, mas não resolveu. Lá tem que fazer um serviço bem feito, talvez alguma coisa parecida com a José Pai, mas não dá para dizer que apoia as empresas se não fizer aquela rua. Então a gente está aguardando, está requentando essa indicação, e também nós colocamos à disposição aí para conversar lá com o pessoal, mas precisa fazer isso, né? E essa da Vila Zaniolo, né, que é um trechinho lá de 400 metros, mas que é a única via que o pessoal sai ali para várias casas, e também acredito eu ali que é 3 viagens de material, de brito, de cascalho, está resolvido o problema. Não precisa patróleo, é só um cascalhinho ali que está resolvido o problema. Pois não, vereador? E essas 2 indicações, da Vila Zaniolo, até eu ia fazer, eu vi que você já tinha feito ela, né? Realmente ela é necessária, sabe? Se você não tivesse feito, eu iria fazer. Mas eu vi que você fez e ela é realmente necessária. Precisa consertar um trecho pequeno, mas tem vários moradores naquela região e tem um tráfego de pessoas que usam bem aquela rua. Então precisa ser realmente dar uma melhorada nela, dar uma limpada nas laterais dela, e em 2, 3 pontos mais feios ali precisa preencher com pedra, com cascalho, para que ela fique realmente em condições de tráfego. E voltando lá na Grande Vise, né, que é aquela que faz a ligação com o Chulucate, aquela precisa realmente fazer um trabalho, porque ali é caminhos pesados, carga grande que passa ali, liga a BR-477, liga os 2 bairros, liga a região do Sal da Água Verde no todo, né? Quem está vindo Major Vieira, entra ali, já desce, já vai pro Salto, enfim, tem um fluxo de grande movimento. E olha, faz tempo que ela está bem largadinha lá, não é arrumada, foi passada pelo seu vereador a máquina rapidamente, mas não foi feito aquele trabalho que precisa, e só vai se resolver e se aguentar um ano ou mais se pôr material em cima daquela rua. E com o material, com certeza, daí nós teremos uma rua em condições de tráfego, e aquelas empresas que lá estão trabalhando e produzindo vão poder exercer suas funções e fazer com que suas cargas cheguem, suas matérias-primas produzidas possam ser retiradas com qualidade. Obrigado. Obrigado, vereador. Para terminar, quero aqui agradecer a Cidasc pela rapidez da resposta do meu requerimento e pela disposição que ela tem, por ser a senhora Carolina Paz Dombrowski hoje, pedir informações acerca da doença do mormo ali, que mexeu basicamente com a nossa comunidade. Aí ela está disposta a vir nessa tribuna, na tribuna dessa casa, no dia 11, para dizer ela poder se alongar em relação ao assunto, esgotar as questões aí, ao assunto dessa questão, e também para outras questões. Então, senhora vereadora, senhores vereadores, que tiverem alguma dúvida com relação, alguma dúvida, proposta, enfim, debate em relação à Cidasc e os seus trabalhos, no dia 11 nós teremos a presença de um técnico, um diretor da Cidasc aqui nessa casa à disposição dos vereadores, bem como a comunidade também está convidada para vir participar da sessão. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito? Vereador Paulo Brinski. Com a palavra. Senhora presidente, senhores vereadores,
membros da comunidade, saudar aqui especialmente o Rossi, que vem fazendo um grande trabalho no Diário do Planalto, a Priscila, do Ótimo, que inclusive agora na última edição aí propiciou um furo de reportagem, né? A gente fica sabendo muito da questão política de Canoinhas através da Priscila, né? E a Priscila está de parabéns, que tem notícias assim que talvez daqui 5 ou 10 anos as pessoas lembrem pela importância histórica que ela tem no contexto. Quero saudar também os professores. A vereadora Cris vai usar a tribuna, o vereador Osmar e o vereador João já se manifestaram, mas também quero aqui dizer para vocês que esse vereador repudia a forma como ocorreu o comentário, e eu repudio de forma muito veemente essas acusações, essas ofensas feitas de uma forma geral, uma forma, pedindo até desculpa para o vereador genérico, de uma forma genérica. Se você tem alguma coisa contra alguém, ou contra alguma pessoa, ou contra o trabalho dela, ou 2, ou 3, ou 10, você identifique, mencione, especifique o que você não concorda. A partir do momento que você generaliza toda uma classe, uma categoria, você ofende todos. Ofende todos, e como o vereador João falou, tem coisas que são difíceis de perdoar. Não que a gente não defenda aqui, vereador Osmar, o perdão, mas o perdão, simplesmente, às vezes torna muito fácil a vida daquela pessoa que está atacando ou ofendendo. Tem que pensar que do outro lado tem pessoas, seres humanos, familiares, que às vezes não entendem da forma como a gente entende. Nós que estamos na vida pública, às vezes somos alvos de ataques, a gente até entende um pouco mais, mas os familiares, os amigos não entendem o porquê, às vezes, de certas ações agressivas para com a gente. Então, quero aqui dizer que, com certeza, todo repúdio que for feito será bem-vindo e merece ser registrado para que as pessoas pensem melhor antes de atacar os outros. Quero parabenizar aqui também a presença dos amigos da ANCAV, do nosso amigo Mário Simões e sua esposa, o Mário, que vai usar a tribuna sobre o SOS Rio, mas o Mário que também tem trazido para nós aqui, e por poder público, indicações da comunidade, coletando assinaturas, enfim, seja bem-vindo. Senhor presidente, da minha indicação, hoje se falou aqui muito nas lombadas que preciso fazer. Eu estou fazendo uma indicação aqui na 155, que é para fazer um tapa-buraco ali no asfalto Marcílio Dias, ali próximo ao Clube Atlético Marcílio Dias. Ali tem uma situação interessante, tem uma lombada, mas tem tanto buraco perto daquela lombada que o pessoal já fez uma estrada pelo acostamento. Então imagine o transtorno que é para o motorista, que tem que passar pelo acostamento, e para o pedestre, para o ciclista, que está ali no desespero. Quando vem um carro, ele tem que simplesmente ficar longe da via pública, porque não é um buraco muito novo, não. Ali já está criando barba já ali. Então a gente espera que agora seja, nos próximos dias, corrigida essa situação. Quero também parabenizar o vereador genérico pela indicação, pelo requerimento do deputado Patrício, que é um deputado bastante atuante também, e que espero que o deputado atenda a Vossa Excelência e promova de fato essa vinda do recurso para essa questão da sinalização, que é bastante importante. É um pleito, o vereador João Lei já colocou muito bem, eu até ia me alongar sobre o assunto, mas o vereador João Lei já especificou. É um assunto bastante importante que a gente aguarda com ansiosidade. A desculpa é que não tem recurso. Vindo o recurso, com certeza já tem o projeto, já tem o levantamento, a gente vai ter uma sinalização mais correta do nosso interior do município. Mais ninguém inscrito, senhor. Muito obrigada, vereador. Também gostaria de parabenizar o vereador genérico e torcer para que realmente aconteça essa questão da sinalização, assim como o vereador João e o vereador Paulo já colocaram, até porque eu sei, por mim, sou uma das pessoas mais perdidas no interior do município. Se eu não saio com alguém que conhece bem, eu realmente tenho uma dificuldade muito grande de chegar a algumas localidades. E a gente imagina essa questão para as pessoas que vêm de fora, né? Não tendo mais vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Solicito ao primeiro secretário informar se existem inscritos para falar de matérias de interesse público. Nós temos na tribuna livre hoje o senhor Mário Simões para falar sobre o SOS Rios. Com a palavra, o senhor Mário Simões, na tribuna.
noite, senhores vereadores, boa noite à imprensa e às comunidades que se encontram presentes, boa noite aos professores. Eu também fico aborrecido pela situação que aconteceu com os professores, porque a pessoa que falou talvez não tenha estrutura, a mãe dele foi professora, né? Imagina, para ele criticar vocês, como que pode? Se ela foi minha professora e eu tenho educação, e filho não pode ter educação, é soltar ele com 40 alunos, que nem vocês, professores, tem que mostrar punho forte, para ver se ele aguenta um repuxo, né, de ser professor. E isso me entristece, porque a classe de professores são as classes mais que eu respeito, porque ali eles trazem o diploma de cada um de nós aqui. É eles que são responsáveis também pelo futuro de cada filho nosso. Eu quero, com todo carinho, né, parabenizar o trabalho de vocês, porque vocês são dignos de honra como professor. E aqueles que não estão presentes, eu também fico solidário, porque fazer o trabalho que vocês fazem e ser criticado, isso aí não é ser humano. Eu acho que esse cidadão teria que refletir com mais profundidade. Não adianta ele pedir perdão, sendo que o perdão também é viável, porque aquele que tem um perdão no coração, tem um coração de criança. E eu sei que os professores podem estar tristes, mas eu tenho certeza que o coração deles é para perdoar a injúria. Vocês estão de parabéns. Eu sempre vou admirar vocês, professores. E hoje eu estou aqui presente na tribuna para convidar para a 11ª edição do SOS Rios, né, que vai acontecer dia 9 de maio, véspera do Dia das Mães, né? Então, eu deixo um convite para cada um de vocês que tenha barco, que queiram prestigiar a premiação, que vai ser ali no estacionamento do Poço Guapo, para todas as equipes que estão trabalhando junto, né? E tem pessoas às vezes que perguntam o que o Mário quer com a dragagem do rio. O que eu quero com a dragagem do rio é que nós não fiquem preocupados no futuro com a falta de água, porque o rio São Francisco ele tinha projeto para ser dragado, foi verba e não aconteceu a dragagem, e o povo lá vive numa seca, porque o lodo do rio se transforma junto com a água, e se der uma seca daí não vai ter a água necessária, né? E é isso que me preocupa. E eu gostaria de falar com os vereadores sobre um pedido de uma lombada que aconteceu isso aí dia 10 de abril de 2014. Se alguém puder distribuir aqui o pedido para cada vereador, né, porque eu acho que lá é um órgão do governo, né, de Canoinhas, e devia ser atendido, né? Bom, senhores vereadores, eu queria trazer uma reivindicação para vocês da Praça Abraão Moço. Eu gostaria que fosse permitida a iluminação para Natal naquela praça. E outra coisa que eu reparei nessa praça é que não tem a pedra fundamental, né? Poderia ser até uma inauguração da iluminação dessa pracinha no Alto das Palmeiras e também colocar essa pedra fundamental, porque não adianta, eu para conseguir o nome da praça tive que correr para saber o nome da praça, porque não tinha o nome da praça. E também não tem o nome daquela travessa que pega na rua Major Vieira. Está a documentação, mas não puseram o nome daquela travessa ainda. Então eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha, né, sobre essa situação, né? Porque tem bastante falha, pequenas coisas. Às vezes a gente quer fazer as grandes coisas e deixa as pequenas e vai se transformando num bloco de neve, né? E tem uma reivindicação aqui, não sei se cada vereador tem conhecimento daquela ponte lá do Bigas, que é divisa de Canoinhas e Heliópolis. Já faz tempo que eles solicitaram uma arrumação naquela ponte e não foi feito. E eles falaram que para passar com a carga de fumo eles tinham que pôr lenha para poder pegar os pneus dos caminhões. Então eu gostaria que vocês dessem uma olhada nessa ponte lá e correspondessem, né?
que não peço para um, nem dois diretores, a todos, né? É um grupo unido, que tem que ser, fora de siglas partidárias, né? Então a gente pede para olhar com carinho lá para eles. E ali a rua Alfredo Maia, atrás do Bruda, também está um caos, né? Os moradores, até o Kikão Bruda falou comigo esses dias pedindo que dê uma arrumada naquela rua lá, que está terrível. Ali não precisa nem lombada, viu? Ali é só patrolar aqui, porque um tanto buraco que tem, o cara anda ali em 10 por hora, né? Eu também estou com um abaixo-assinado lá para o alto frigorífico, para pôr um abastecimento de água lá, por motivo das secas não atrapalharem eles. Isso é uma documentação que tem que enviar para a Casan, né, doutor Paulo? E corresponder com esse depósito de água lá, que lá tem a escola, né? Tem a escola Reinaldo Krieger, né? E também eu recebi um manifesto do pessoal do Alto da Tijuca, da Escola Municipal Maria Lovatel. Todas as segunda-feira, a 9ª série não tem aula, por falta de professor. Então, o que eles tinham que fazer? Não criticar o professor, eles tinham que pôr professor nessas aulas, para os alunos ter aula. É isso que eu fico revoltado. Então, o responsável de colocar os professores que estejam, né, colocando o professor para os alunos não precisar de faltar aula. E daí, nas terça-feira e nas sexta-feira, os alunos saem às 11 horas porque não tem professor para aquele horário. E essa escola, a Reinaldo Krieger, a professora está de licença, ela é professora de física, e não colocaram o professor no lugar dela. Então é isso que a gente pede lá pela comunidade do Alto Frigorífico e pela comunidade do Alto da Tijuca. Agora, será que esse cidadão que criticou os professores, ele está vendo essa falha? Eu devia ter olhado para isso. Os professores estão sendo bem atendidos. Se ele fala que os professores querem mordomia, o que ele quer com isso? Ele que vá lá e dê aula no lugar dos professores para ver o quanto vai doer o peso para eles. Os professores são dignos. E eu fosse um administrador dos professores, sabe o que eu fazia? De cada mês eu dava 2, 3 dias de folga para os professores, não só o sábado e o domingo. Porque os professores têm que ter o respeito e tem que ser descansar um pouco a mente, porque sobrecarrega. Osmar sabe disso, o professor já foi diretor. E eu quero agradecer muito a presença dos professores aqui. Isso aí, eu quando fiquei sabendo, sabe, eu sou de perdoar, mas se alguém fala mal de mim, aí desse alguém, eu não me respondo por mim. Então, eu vejo a educação dos professores. E essa educação de vocês que estão representando nossos filhos, né, ele vai pesar na consciência dele. Hoje ele não vai dormir. A cabeça dele vai estar pesada para o travesseiro, ele não vai dormir. E assim, pessoal, eu gostaria que um respondesse sobre essa reivindicação, né? E também o povo ali da rua João Sabato, que eles estão indignados com um material que foi feito o calçamento e não finalizaram uma quadra, né? E você veja só, está precisando reformar o calçamento de novo, porque o calçamento não tem nem 2 anos. E eu fico indignado também com as obras de Canoinhas que está no sistema Tartaruga. É interessante isso, né? É feito obra em todo quanto é canto. As figuras na imprensa, mas não concluída obras. Aquela Otávio estava limpo, está um caos. Foi começado, já era para terminar. O postinho de saúde aqui, de perto da delegacia, nem inaugurado não foi. Já foi feita a reforma. Isso aí que nós temos que fiscalizar. Os vereadores, vocês são 10 vereadores, a respeito de todos vocês. Vocês estão fazendo um trabalho digno também. E eu quero dizer para vocês que eu sou um vereador voluntário, sem remuneração, e por isso que eu trago a reivindicação para vocês. Que o povo diz assim: ô, mas você é bocudo, vai lá e fala. Não é questão de bocudo, não. A pessoa tem que ser homem, de fibra, né? E tem que responder pelos atos que é cabíveis, que é colocado aqui. Então, eu quero agradecer o momento da tribuna.
E também queria aplaudir a todos os professores. Queria uma salva de palmas para vocês, para todos os professores. E tiramos essa fé dos professores. Obrigado. O seu Mário? Seu Mário. Com a palavra. Sim. Desculpa, Chiquinho. Tem um projeto interessante para Canoinhas. Seu Chiquinho até ele me apresentou um projeto. É sobre os mototáxis. Eu queria que vocês dessem uma assistência para os motoqueiros, no mototáxi, isentar algumas coisas de custos para eles. E também o Chiquinho tem um projeto sobre o ponto do mototáxi. Eles estão reivindicando sobre uma salinha de 3x4 com banheiro. E eu acho viável isso, porque vai ser um cartão de visita para Canoinhas. Se os taxistas têm o ponto de táxi, por que não o mototáxi ter o conforto deles? Então não adianta fazer uma guarita aberta, porque para os mototáxis tem que ser uma guarita fechada de 3x4, é o suficiente para eles, que eles falaram, né? Com um banheiro. Porque eu acho um absurdo eles pagarem em torno de 600, 700 reais mensais para poder ter um ponto. E muitas vezes, muitas pessoas verem eles com outros olhos. Mas eles são dignos, são trabalhadores e merecem toda a atenção de vocês. Então, eu gostaria que o Chiquinho levasse adiante. São 4 pontos de táxi, de mototáxi, né? Em lugares públicos, em lugares da prefeitura municipal, né? Como tem o nosso amigo Choia, aquele ponto de táxi lá do Adibe, o ponto de táxi ali da praça, né? E aquele do Água Verde, da rua, da Avenida Expedicionária, né? Então, Vilmar, Osmar, João Grem, né? Genérico, todos vocês deem apoio para os mototáxis. O Mino, né? A Cris, Paulo, deem apoio para o pessoal, que eles precisam de uma cobertura viável para isente alguma coisa, né? Porque não vai adiantar vocês fazerem os pontos e cobrarem uma fortuna, né? Então vamos olhar com carinho para essa classe aí, porque em outras cidades eles têm os pontos certinho, né? Eles têm apoio da comunidade, dos governos, das esferas, né, municipais, né? Então eu agradeço ao Chiquinho, que esse projeto foi pedido para o Chiquinho levar adiante, que foi um projeto iniciado pelo nosso querido Merquides, né? Então espero que, como homenagem àquele homem, vereador Merquides, né, seja feito esses pontos-de-táxis e leve o nome dessa pessoa, né, do vereador Merquides. Ele começou, né, Chiquinho? Então, se há possibilidade, a gente pôr lá ponto-táxis, né, mototáxi, vereador Merquides. Se todos Com a palavra, vereador Chiquinho. Boa noite, seu Mário, boa noite a todos. Realmente fui procurado pelos mototaxistas para elaborar um projeto para que faça como ter os pontos de táxi, eles também querem ponto de mototáxi, já que muitas vezes tem que ficar, como o senhor falou, nas salas alugadas, e a princípio eles solicitaram para que a gente conseguisse um ponto na Praça Lauro Miller, né? Esse é o ponto inicial. Então nós estamos elaborando um projeto para que mais outros pontos de mototáxi seja construído. E outra, o senhor falou sobre a rua da Tapitaparipa. Eu conversei com o vice-prefeito Wilson Pereira, e ele falou que aquela rua lá está a Roupesa que é responsável. E eles já notificaram a Roupesa, não só daquela rua, mas outras ruas também, e que a prefeitura quer cancelar o contrato com a Roupesa, só que a Roupesa está insistindo e dá continuidade aos trabalhos. Mas a prefeitura falou que dentro de poucos dias, se elas não dá continuidade ao trabalho, será cancelado o contrato. Aquela outra empresa também que está fazendo a construção da Paula Pereira, e acho que é João Tomatias, parece, João Tomatias. Essa aí
essa aí foi notificada e vai voltar, está voltando e vai dar continuidade aos trabalhos lá também. E uma boa notícia também é referente o prefeito Beto Fani, juntamente com o prefeito Eloy, estão em Florianópolis hoje, também estão conversando com o pessoal sobre o funcionamento do Rio Canoinhas. Creio que ótimas notícias, vamos ter assim que ele chegar, a gente vai ter ótimas notícias. Estão conversando sobre isso aí também. Tá? E parabéns pelo seu trabalho frente ao SS Rios e outras coisas que o senhor está fazendo por nossa cidade. Parabéns. Obrigado. E assim, teve uma reclamação da comunidade, a gente anda por esse interior, e chegou o pessoal da porteira dentro para trabalhar, as máquinas estavam paradas lá dentro e chegaram 10h30 da manhã e dizendo bom dia. O pessoal ficou indignado. Antes, as máquinas saíam 7h30 da manhã para trabalhar, teria que dar uma analisada nesses horários dos trabalhadores, né? E eu acho um absurdo uma máquina de R$1 milhão trabalhar 3 horas por dia. Será que está pagando a máquina? É um absurdo, tantas estradas para arrumar e máquinas de R$1 milhão trabalhar 3 horas por dia, 4 horas por dia. Eu não estou culpando ninguém, mas eu acho a máquina, sei lá, teria que ter uma ordenância agora sobre horários de trabalho. Por uma militância dentro da garagem da prefeitura, e aí daquele que ficar de mão no bolso lá, porque a gente passa e infelizmente vê muita gente vagando ali. Né? Seu Mário, então, gostaria de, em nome dessa casa, agradecer a presença do senhor aqui. Com certeza a gente está tomando nota das reivindicações que o senhor trouxe até nós, sabe que são em nome da comunidade. E a gente entende muito bem isso que o senhor está fazendo, porque é o que nós fazemos todos os dias, né? Então, agradecer a sua presença e essa casa está à disposição sempre que o senhor precisar. Muito obrigada. Eu que agradeço. Desculpa se eu ofendi alguém com palavras, né? E pode ter certeza que eu apoio totalmente a greve dos professores, né? Porque eu acho que tem que renumerar mesmo, né? E quanto a essa pauta de aula lá na Maria Lovatel, tem que investigar lá sobre o que está acontecendo, né? E pegar no pé do responsável, né? E sobre essa professora da educação física que foi ausente por licença, né? E não puseram outro nome. E mais uma reivindicação, Cris, eu gostaria que vocês colocassem uma academia ao ar livre para o pessoal do alto frigorífico. Se colocasse dentro do pátio da escola seria uma boa, porque até os alunos iam ocupar, né? Podiam entrar com uma reivindicação aí. Já foi feito pedido 3 meses atrás. Então vamos martelar em cima para vir essa academia, que o povo lá merece. Eles descem até lá embaixo para depois subir cansado. Uma boa noite para todos, obrigado. Solicito o vereador Chiquinho para ocupar a presidência enquanto faço uso da tribuna. Senhores vereadores, comunidade aqui presente, internautas que nos acompanham. Eu gostaria de estar vindo a essa tribuna hoje, né, depois de tudo que nós comentamos nos meses passados com relação à nossa educação, eu gostaria de estar vindo aqui hoje para parabenizar e enaltecer o trabalho, né, que está sendo feito, mas infelizmente, no momento em que nós vivemos e na data de hoje, eu não tenho condições de estar parabenizando ninguém, seja da esfera federal, estadual ou municipal, com relação à situação que está a nossa educação. Hoje, desde manhã, eu estou vestindo preto em sinal de luto, e como no Brasil inteiro está acontecendo hoje, em apoio aos professores do estado do Paraná, pelo sofrimento e pelas cenas que nós acompanhamos por toda a imprensa nacional, internacional, as coisas que aconteceram por um governo que não valoriza o trabalho da educação. Mas vir aqui e falar do estado do Paraná não seria justo quando hoje, aqui em nosso estado, aqui em nosso município, os professores, a classe da educação sofre uma desvalorização que pode não estar passando
questão de um embate físico, como aconteceu lá, de polícia, de brigas, essa questão. Mas a questão da violência que os nossos professores passam em termo moral. Hoje os vereadores já falaram sobre esse lamentável episódio que aconteceu, onde, infelizmente, o que a gente mais ouviu no dia de hoje foi essa questão de uma colocação que o João Grey colocou como um desastre, vereador. Eu não acho que seja um desastre, porque a pessoa que fez essa postagem é um funcionário da SDR de Canoinhas. Ele é funcionário de uma empresa terceirizada que é responsável por todos os pagamentos das escolas estaduais. Ele conhece no dia a dia dos professores. Como o vereador Paulo falou, de repente eu não gosto de um professor, ou de repente eu não gosto, eu tenho alguma questão pessoal com alguém da classe. Eu não posso generalizar. Nós, políticos, sofremos isso todos os dias. Quando somos acusados de ladrão, de corrupto. Eu sempre digo que na política, quando nós entramos na política, porque existe no direito aquela que todo mundo é inocente até que prove o contrário. Na política todos são culpados até que provem o contrário. Parece que a máxima é essa quando a gente entra. Mas nós já sabemos que vamos ser acusados de quantas coisas. Mas sentimos na pele o que os professores estão sentindo quando são acusados de ser um bando de vadios. Porque um direito constitucional deles de fazer greve, esse direito que eles têm, porque os professores estão brigando, estão lutando pelos seus direitos. Eu sou filha de ex-professora, minha mãe que está aqui hoje me acompanhando é ex-professora. Eu tive educação em casa, jamais falaria isso de uma classe que eu acompanhei no início do ano, quando nós tivemos toda aquela questão do início das aulas na rede municipal, em um centro de educação infantil, com 120 crianças começando o ano e apenas uma professora no centro de educação infantil. Acompanhamos toda a luta dos professores da rede municipal para que eles tivessem condições dignas de trabalho. Esse é um dos motivos de eu estar hoje aqui. Mas eu gostaria de abrir um parênteses, porque hoje à tarde, nesse episódio lamentável que aconteceu com relação a essa manifestação do senhor Marcelo nas redes sociais, onde os professores foram chamados de bando de vadios, o SINT de Canoinhas, representado pela professora Yara Inês do Prado Grichechen, que está aqui presente também, e com outros professores do SINT e outros professores que, independente se são da rede pública, se são da rede privada, se são estadual, municipal, se são professores universitários, porque todos os professores foram xingados. Foi feita uma nota de repúdio que foi entregue hoje à tarde, a gente conversou com esses professores lá, foi entregue lá na SDR. Afinal de contas, e para encerrar esse assunto, a pessoa que fez esse comentário é funcionário da SDR. Então eu acho que alguma coisa deve ser feita com relação a esse fato. Mas eu tenho certeza que foi um momento de não pensar muito bem e falar isso. Mas infelizmente falou, está falado. Aquilo que a gente fala, a gente tem que arcar com as consequências. Eu gostaria de falar com relação à nossa educação municipal. Hoje nós estamos no dia 4 de maio. Nós tínhamos prazo para quem acompanhou toda essa discussão com relação à educação municipal, da falta de professores, questão de pessoas, serventes que estão nos centros de educação infantil, cuidando de turmas, desvio de função, toda essa questão que a gente questionou bastante. O prazo que a Secretaria Municipal de Educação tinha para regularizar essa situação e que nós estávamos aguardando seria o dia 30 de abril. Já passou. E durante esse tempo eu venho acompanhando as escolas, venho conversando com professores
com as pessoas que estão lá dentro, veio conversando com alunos, com pais de alunos. A mãe de um aluno me relatou que o seu filho está, desde o início do ano, sem ter aulas de geografia. Né? Aí a gente pode pensar, nós já estamos há 3 meses do início das aulas, sem nenhuma aula de geografia. Nós temos a questão que o seu Mário colocou, que eu também já estou sabendo, que é a questão do Lovatel, o rodízio de turmas, que tem turmas que tem dias que não tem aula, outros dias outras não tem aula, porque falta professores. Nesse período a gente veio conversando, a Secretaria de Educação colocou para nós que foram chamados os concursados de 2012 que estavam na fila, que existe uma demora desses professores, dessas pessoas para se decidir se pegam a vaga, se não pegam. Nesse período a situação fica um pouco conturbada. Mas na quinta-feira eu conversei com alguns professores, porque eu estava fazendo um relatório de quantos professores estavam faltando nas escolas da rede municipal. Na quinta-feira, para ajustar a Secretaria de Educação, para que as pessoas entendam o que aconteceu, a Secretaria de Educação tinha aqueles professores que tinham apenas 10 horas, 20 horas dentro da rede municipal. Como estavam faltando professores, eles fizeram uma alteração temporária da carga horária desses professores, que são efetivos, que estavam trabalhando. Foi feita uma alteração temporária. Então, um professor que tinha 20 horas, ele ficou trabalhando 40 horas porque tinha a vaga em outras escolas. Até aí, a prática ela é conhecida, né? Ela é uma prática que é usada no Estado, enfim, dessa alteração de carga horária. O que acontece é que a Secretaria de Educação fez uma alteração temporária. Aí tinha um professor que estava trabalhando já há 20 anos na rede, ele tem um salário, ele tem as progressões, ele tem todas aquelas incorporações em sua folha de pagamento. Pelas 20 horas ele recebia aquele valor e pelas outras 20 horas ele estava recebendo como ACT. E essa é uma prática que não pode acontecer. A justificativa, e na quinta-feira esses professores foram demitidos dessa alteração temporária. Então, os professores que tinha professores que, por exemplo, poderiam ter pego uma vaga no Estado, mas como conseguiram essa alteração dentro do município, fica trabalhando em um lugar só, né? Acerta a vida de uma maneira mais tranquila. Mas agora foram demitidos, agora estão só com 20 horas, não podem mais pegar a vaga que poderiam ter pego no Estado. E ficou uma situação realmente complicada para vários desses professores. A justificativa é que o promotor não aceitou. Então, eu até vou fazer um requerimento, pode ser para a data de amanhã, eu peço que André confeccione, depois eu ajudo amanhã, na data de amanhã, solicitando à Secretaria de Educação qual a real justificativa para a não aceitação dessa, para que não fique aquela questão que só o promotor que não está aceitando as coisas. Eu não consegui falar com o doutor Hélio na data de hoje, mas eu, assim como das outras vezes eu já não aceitei essa justificativa, essa eu não aceito novamente. Fato é que de quinta-feira para cá virou um caos novamente, porque eram vários professores que tinham essa alteração temporária. Né? Então, durante o dia de hoje a gente conversou. Existem situações, hoje estou fazendo um requerimento solicitando informações da Secretaria de Educação que envie para nós quais os investimentos que foram feitos na escola Haroldo Carneiro de Carvalho. Porque eu recebi fotos hoje e relatos de que quando chove, para os alunos poderem ocupar a quadra, que é coberta, eles têm que primeiro com o rolo tirar toda a água lá de dentro para daí ser usada. E isso acontece em algumas salas de aula também. Mas essa escola foi inaugurada no passado. É uma escola nova. Então, são situações que, na semana passada, eu até divulguei também nas redes sociais, que são uma ferramenta muito importante de comunicação hoje, por isso que nós temos que saber como usá-las. Eu coloquei que, às vezes, eu me sinto ridícula em ter que fazer algumas indicações. Tipo, para ir lá juntar um sinaleiro que fazia 4 dias que estava no meio da rua caído por causa de um acidente,
de arrumar uma rua, de arrumar um ponto de ônibus. Esse é algo que os vereadores fazem, mas existe um executivo para fazer isso. Não teria por que os vereadores ter que fazer esse tipo de indicação se as funções elas efetivamente acontecessem, se as coisas efetivamente tivessem porque, tipo, se as pessoas soubessem que elas podem ir lá na Secretaria de Obras e solicitar e as coisas aconteçam, que elas podem ir lá na Secretaria de Educação reclamar que tá faltando um professor lá e que aquilo acontecesse. Não teria por que passar isso por nós. Mas a partir do momento que estão chegando muitas reclamações, eu solicitei uma CPI desse assunto no mês passado, no mês retrasado. Porque esse sim é o nosso papel enquanto vereadores, de estar buscando por que isso está acontecendo na nossa educação. Ou por que isso acontece na Secretaria de Obras, ou por que acontece em outras secretarias. Eu não tive a quantidade necessária de assinaturas, porque estávamos aguardando o prazo que a promotoria deu ao secretário, à Secretaria de Educação, ao nosso executivo. Senhores, esse prazo já passou e a situação continua complicada. O meu pedido continua em pé. Se conseguirmos as assinaturas, então são algumas situações que nos deixam assim entristecidos, mas que não podemos deixar de falar. A comunidade precisa saber o que está acontecendo e a comunidade precisa saber que esses vereadores trabalham também. Até porque esse final de semana, no Jornal da Cidade, o jornalista Joaquim Padilha colocou uma questão de que os vereadores ganham muito para trabalhar só 2 dias por semana. Eu gostaria só de deixar bem claro que eu não trabalho só 2 dias por semana. Eu tenho sessão 2 dias por semana, sessão ordinária. Fora as extraordinárias sem remuneração que acontecem várias vezes. Mas está aqui meu marido, está aqui minha mãe, para contar que várias vezes, que final de semana eu estou trabalhando, estou correndo, assim como todos os vereadores. Então, dizer, só um minutinho, vereador, dizer que os vereadores ganham muito para trabalhar só 2 dias por semana, eu também não aceito. Assim como quando as críticas vêm e eu sei que eu tenho culpa, eu abaixo a minha cabecinha, peço desculpas e fico quieta. Mas em alguns acontecimentos eu não posso ficar. Vereador dos Marcos. Vereadora Cris, visto que não houve toda aquela movimentação, primeiro eu quero fazer cor a toda a tua indignação e as tuas palavras. O que você falou eu assino embaixo. A gente fez toda a movimentação e o secretário de Educação garantiu para nós, nessa tribuna que estamos usando hoje, que até o dia 30 de abril estariam todos os problemas resolvidos. E mais, ele se propôs a estar na casa a hora que nós solicitasse. Se for de vossa concordância e demais vereadores, nós podemos fazer um requerimento hoje para ele estar presente na próxima semana aqui. E durante essa semana todos nós nos empenhássemos em buscar ver todos os problemas que ainda tenhamos para fazer um questionamento para ele na próxima semana aí na tribuna. Visto que ele se propôs, ele disse que a hora que nós precisássemos estaria aqui para dar informações. Então, eu estou propondo esse requerimento, onde vou durante toda essa semana aí buscar todas as informações possíveis e questionar ele. Se o objetivo é cobrar, vamos cobrar diretamente quem comanda a educação. Se ele não cumpriu uma palavra, ou quais são as justificativas que o secretário vai dar para nós, vamos escutar na próxima semana. Seria isso. Só um minutinho, vereador, só para não perder a linha aqui. Com relação a isso, eu deixei escapar esse fato até na organização aqui dos meus pensamentos. Essa Câmara poderia estar cheia hoje aqui de professores, porque eu tenho conversado com professores de todas as escolas. Mas os nossos professores da rede municipal sofrem sim sanções quando eles vêm aqui nessa casa reclamar, quando eles dão a cara para bater. Os nossos professores também sofrem a questão, estão sofrendo, estão sendo acuados por estarem mostrando a cara, por estarem fazendo. E aí o secretário vem aqui e prova e fala e mostra que os professores estão mentindo quando falam que ganham pouco, que os professores estão mentindo quando falam que os netbooks não funcionam, que os professores estão mentindo
quando a escola Lotte Carneiro de Carvalho, ela é um modelo, ela foi inaugurada ano passado e essa inauguração foi abafada. Só que quando eu converso com os professores, com os alunos que estão dentro da escola, a situação era outra. Então, eu ainda estou convencido que não adianta o secretário vir aqui. Respeito a opinião dos senhores vereadores se querem que ele venha aqui. Mas que depois da vinda aqui, os nossos professores lá da rede municipal não sofram sanções, não sofram ameaças, como alguns vêm sofrendo por parte da Secretaria Municipal de Educação. Eu já falei com vários desses professores. Se algumas questões que estão sendo ameaçadas vierem a acontecer, eu sou testemunha deles, do que está acontecendo. Porque eu sou professora, eu venho hoje nessa casa aqui reclamar, amanhã a Secretaria de Educação, algumas pessoas estão batendo na porta da minha escola, perguntando para a minha diretora, perguntando para os outros, o que é isso, o que isso está acontecendo, por que isso está acontecendo. Tem professora que fala comigo chorando, pedindo pelo amor de Deus, não fale meu nome porque eu vou sofrer sanções. Aqui eu não vou citar nome de professor nenhum. Eu tenho os nomes, eu tenho tudo, mas eu fico com pena e fico revoltada quando a posição é essa. Se a posição fosse mais de resolução de problemas e menos de perseguição, eu tenho certeza que esses problemas já estariam resolvidos. Essa casa, não sou só eu que falo, é como eu falei, eu respeito a opinião dos senhores. Mas se for para vir aqui dizer que é mentira tudo que os professores estão falando, das goteiras eu tenho as fotos para provar. Vereador João. Obrigado, vereador. Talvez nós trouxéssemos o secretário, mas a minha proposta e a minha condição é que em tempo igual, falar o secretário e em tempo igual nós acharmos um professor ou uma professora para vir falar aqui, porque eu andei nas escolas e há muitas informações distorcidas. A gente vê uma coisa aqui, outra coisa ali. A gente vê algumas falas que têm, digamos, um contexto que nós não foi à toa que vivemos já 50 anos, né? E a gente conhece esse negócio aí. É porque a gente sofreu na pele também algumas questões. Então a gente viu que há coisas que pediram para mim dizer que é assim. Então, eu não, tenho certeza, essa casa tem que prezar pela democracia, pela oportunidade, liberdade, que tenha. Se o secretário vai ter meia hora, nós também disponibilizarmos meia hora para alguém em nome dos professores, e daí os professores é que vão dizer quem que eles querem aqui nessa tribuna. Vereador, esse é o papel de uma CPI? O meu voto Vossa Excelência já tem, né? Sim. O voto do vereador Paulo Prince também já tem, né? Mas enfim, vamos, enquanto isso não acontece, né? Enquanto nós não temos os votos suficientes, nós vamos trabalhar dessa forma. Eu sou da opinião que tem que dar liberdade, né? E também, em tempos idos e não muito tempo atrás, já também tive essa afirmação: vereador, eu queria falar contigo, mas em algum lugar que seja bem indiscreto, eu não quero que ninguém me veja falando com o vereador. Isso é lamentável, né? Isso é lamentável. E dizer assim que essa questão, já ligando uma coisa a outra, fazendo uma analogia, mas não é simplesmente uma analogia, né? É uma coisa muito próxima, né? Permeia, como diz o professor, né? Essa coisa que aconteceu aí na internet, eu acho que está na hora, e não é eu que estou falando por primeiro, já teve várias pessoas, autoridades, enfim, está na hora de responsabilizar o pessoal que usa o Facebook e redes sociais. Aliás, eu faço parte de uma rede social a mais antiga do mundo, né?
que é o chimarrão. E boa, né? Mas enfim, eu uso a rede social, eu tenho WhatsApp, eu tenho Facebook, eu uso o e-mail, tá? Agora, tem um pessoal que coloca o que ele pensa na rede social e depois tira. Esses dias fizeram também, generalizaram. Sem Terra e PT são tudo um bando de vadio. E o covarde depois, 2 minutos depois, tirou. Pô, mas o que é isso? Se eu não nego, eu tive lá. Com Sem Terra eles trancaram o salto, eu tive lá. Eles pediram para mim prestar um serviço lá com o som que eu tenho, e eu fui lá. Eu tive no apoio dos professores. Inclusive tinha a esposa do vereador Jubanhão, estava lá, cumprindo o seu papel, a sua liberdade de livre expressão. Você tem Sem Terra vadio? Não sei, tem todas as categorias. Agora, chamaram Sem Terra e os petistas, tudo, são um bando de vadio. Mas o que eu me admirei é que o cara foi tão covarde que 2 minutos depois tirou fora, apagou. Pô, mas e não são pessoas humildes, simples, desprovidos de conhecimento, que fazem isso. Isso aconteceu várias vezes. Isso começa a criar um clima estranho. Nós temos espaço de debate, tem conselho para tudo quanto é canto, tem espaço para o povo fazer debate, tem as rádios, tem a imprensa que não cerceia ninguém para ir lá fazer o debate. Agora não pode colocar um capuz na cabeça e ir para a rua, como foram uns tempos atrás, não mostrar a cara. Mesma coisa o cara que cria um fake, tem político que cria fake para meter o pau no fulano, ciclano, beltrano. Isso sempre tinha que colocar um capuz na cabeça. Tem que vir aqui de cara limpa e colocar a sua opinião. Ninguém é cerceado disso. A sociedade democrática garantiu isso aí. Então, eu acho que agora, para começar, aqui na nossa cidade, porque às vezes a gente se incomoda com coisa lá distante, mas o que está acontecendo na nossa cidade a gente não faz. Eles podiam dar exemplo, porque se é alguém que está trabalhando no recurso público, pode exonerar para dar exemplo, né? Porque é uma coisa grave, é grave. Então, os chefes podiam dar exemplos. Olha, vamos começar aqui. E porque daí o pessoal diz, agora eu vou usar a tribuna da Câmara, como o seu Mário vem aqui, não tem medo, fala. E fala, tá? E outras pessoas, está aqui, está aí a imprensa, está aí, tem espaço para debate, né? Agora, a Vossa Excelência falou que de repente não temos muita conexão nessa questão do Paraná. Eu digo que está tudo dentro da mesma analogia, está tudo dentro do mesmo esquema, né? Quando eu critiquei alguns políticos que estavam incentivando o povo a ir para a rua, e até pagando para gritar fora Dilma, fora PT, não sei o quê, eu disse, esse mesmo pessoal, quando estava no governo, essa mesma turma recebia os professores, recebia os agricultores a base de pau e de chumbo. Isso não é novidade, todo mundo já sabe. Essa mesma turma. Aí, esse é o jeito deles administrar a democracia. É democracia desde que concorde com tudo. Quando alguém resolve dizer, eu sou gente, eu quero me manifestar, é abaixo de pau. É abaixo de pau. E essa turma que estão lá, fora Dilma, fora PT, e nós queremos entrar lá. Então, para fazer isso, para receber o povo que está aproveitando dessa democracia, que é criança ainda no Brasil, que a democracia no Brasil é criança, eu falei aquele dia aqui e vou repetir, eu já mandei um recado para a Dilma através do deputado, digo para ela se cobrar agora, mandar a polícia cuidar desses manifestantes que estão pedindo fora Dilma, porque são gente boa, são trabalhadores que estão na rua. Agora nós temos que punir aqueles mandantes
que estão fazendo politicagem e que quando eles estão no governo eles fazem isso ali, ó. Recebem o povo abaixo de pau, em vez de negociar com os professores, porque a educação nunca vai ter recursos sobrando. Tudo que foi investido na educação, tanto no nível do país, no nível do estado, no nível do município, ainda é pouco pelo que precisa. Então os professores têm que estar sempre na rua, seja com o governo do partido que for, os professores têm que estar sempre na rua, porque nunca vai ter dinheiro sobrando. Sempre vai precisar investir mais em educação, porque tudo que for investido em educação é retorno garantido para a nossa sociedade. Então, só fazendo uma parte nesse sentido e dizendo que o meu voto continua à disposição para a CPI, se acaso Vossa Excelência, como o senhor já falou, mantém o pedido. E não é contra nenhuma administração, nem contra nenhum secretário. É para dizer assim, ó, nós temos que avançar, nós temos que ampliar os mecanismos de democracia, os mecanismos de construir política pública, e não cercear o pessoal de fazer uso de sua ferramenta. Obrigado, vereador. Muito obrigada, vereador. Com certeza suas palavras complementam muito bem o que a ideia que eu tentei expressar aqui. Muito obrigada. Vereadora, quero dizer aqui que não me manifestei antes, só que eu sabia que o vereador ia usar a tribuna, respeitando o professor Osmar, o vereador Osmar, né, que também faz parte, e os demais que já antecederam, mas que também sou solidário aos professores, até então, pela grande importância que tem o professor na vida de cada um de nós. E cada um de nós, em algum momento, tem alguma a ver com o professor, com um familiar, o professor. Todos nós, em nossas famílias, eu acho que dificilmente nós procuramos alguma família que não tenha, dentro das famílias, alguém que seja professor. E da importância deles. Mas especialmente o respeito com todas as classes. Eu acho que nós hoje estamos tratando e falando dos professores porque o assunto é a nível nacional. Nós temos problema, como aqui já foi bem colocado, nas 3 esferas federais, estaduais e municipais. Nós temos problemas nos 5.500 municípios com a educação. E nós temos em todos os nossos estados da federação. Todos eles têm alguma dificuldade neste momento de gerir, de conduzir e de administrar bem a educação em nosso país. Mas o respeito, se nós temos dificuldade, ok. Se ela é financeira, se ela é de gerenciamento, tudo bem, tem que se achar soluções e se resolver. Mas o respeito com as classes, e hoje nós estamos falando da classe dos professores, não pode se perder jamais. Em todos os momentos, seja lá no Paraná, com aquele incidente, aquela coisa que aconteceu lá, aquela guerra que aconteceu lá, ou seja aqui por um simples manifesto via Facebook. Todos eles têm que ser pensado e respeitado a nível de Brasil, reavaliado, porque o respeito com o professor, o respeito com as classes sociais, porque em todo segmento nós temos com certeza algumas falhas e alguns erros, mas as qualidades, senhoras professoras, com certeza são muito maiores. Por isso que estão nos trazendo até os dias de hoje com educação, com crescimento, com, enfim, tornando as pessoas cada dia melhores. Mas infelizmente, no meio, um ou outro, às vezes dentro de uma classe, mancha e muitas vezes transforma em sangue, como aconteceu no estado do Paraná, que lá nós vimos pessoas correndo sangue. Graças a Deus, lá não houve nenhuma vítima fatal, mas houve pessoas que tiveram que ser socorridas porque estavam elas lá machucadas e sangrando. Então, quero dizer e colocar isso muito claro, que eu sou solidário com os professores, seja em todas as esferas, nas 3, mas dizer que o respeito com as classes, e especialmente com a classe da educação,
ela tem que prevalecer a todos nós. Todos nós temos que entender isso e respeitar as classes. E a classe dos professores, ela é de extrema importância, porque sem a educação nós não vamos a lugar nenhum. Quero parabenizar todos os professores pelo trabalho que realizam, pelo bem que fazem a todos nós, e que Deus ilumine a cada um dos professores. Muito obrigada, vereador. Muito obrigada, senhor Celso. Temos mais algum vereador inscrito? Não, senhora presidente. Passamos então à ordem do dia. Senhora presidente. Com a palavra, vereador. Eu gostaria de pedir a inclusão do projeto 76, que autoriza atletas a participar dos joguinhos em Joinville. Esses jogos estarão acontecendo no dia 8, 9 e 10 deste mês, que estão aqui no próximo final de semana. Esse projeto acabou de chegar na casa, ou nós colocamos, se for do entendimento dos senhores vereadores, esse projeto em votação no dia de hoje e em segunda votação no dia de amanhã, ou então não é possível ser encaminhado esses atletas até os jogos que irá representar o município de Campinas em Joinville. Então fica aí para que a senhora presidenta coloque em votação, ver se os demais concordam ou não. Coloco em discussão a inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 76/2015, que autoriza atletas a representar o município de Canoinhas, autoriza custear despesas e dar outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Que concordam com a inclusão na ordem do dia, permaneçam como estão. Está aprovada a inclusão do projeto de lei número 076 na ordem do dia. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 051/2015, que dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão de alimentos orgânicos ou de base agroecológica na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino e dá outras providências. Está de autoria do vereador João Grey. Está em discussão. Senhor presidente, com a palavra, vereador João. Só para reforçar aqui, com certeza eu tenho apoio dos demais vereadores, mas não seria demais pedir novamente o apoio de Vossa Excelência, que estão sempre ligados às questões da comunidade, tenho certeza. Mas, primeiro, sim, dizer para a comunidade que nos está acompanhando que isso é uma adequação também a um projeto a nível federal. Primeiro, nós avançamos conseguindo aprovar a lei dos 30% da agricultura familiar. A nível federal, estadual e municipal, o recurso da merenda escolar é obrigatório a compra de 30% da agricultura familiar. Agora a gente está pleiteando essa questão dos alimentos agroecológicos, que eu podia aqui me estender argumentando isso, mas só quero dizer e reforçar uma questão. O debate fica aberto e eu fico à disposição para defender essa tese, mas nós temos todas as condições, eu estou dizendo todas as condições, tanto técnicas, climáticas e estruturais, de logística, enfim, para produzir alimentos agroecológicos sem nível de agrotóxicos e colocar para nossas crianças, para nossos jovens, para o mercado institucional. Todas as condições. Basta nós, eu digo nós, poder público municipal, agricultores, entidades representativas dos agricultores, querer e se desafiar e construir o processo. Então, se não acontecer, é porque alguém falhou no caminho. Alguém está falhando no caminho. Mas nós temos todas as condições. E para nós seria, para nós gestores públicos, para nós agricultores, para nós sociedade civil organizada, seria um prazer a gente oferecer um alimento livre de agrotóxico para nossas crianças, que serão os futuros gestores do nosso município. Obrigado, senhor. Está em discussão.
Não havendo, mas quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 051/2015 da autoria do vereador João Bento. Coloco em primeira votação, discussão e votação, o projeto de lei número 060/2015, que institui e autoriza a cobrança de contribuição de melhoria e dá outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 060/2015. Coloco em primeira votação e discussão o projeto de lei número 076/2015, que autoriza atletas a representar o município de Canoinhas, autoriza a custear despesas e dá outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 076/2015, em primeira votação. Solicito ao segundo secretário a realizar a leitura dos requerimentos. Requerimento número 201/2015, de autoria do Etil Genérico, ao senhor Patrício Destro, deputado estadual, solicitando intervir junto ao governo do estado para destinar verba no valor de R$100 mil para aquisição de placas de sinalização. Está em discussão o requerimento número 201. Já discutido anteriormente, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento número 201/2015, de autoria do Edil Genérico. Requerimento número 202/2015, de autoria do Edil Genérico, ao senhor prefeito municipal, solicitando a elaboração do projeto de sinalização com placas no interior do município de Canoinhas. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento 202/2015, da autoria do Edil Genérico. Requerimento número 203/2015, da autoria dos edis João Bem e Cris Rabar, requer-se encaminhamento de moção de apoio ao senhor Gelson Merizio, presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, e aos demais deputados estaduais, nos seguintes termos. A Câmara Municipal de Canoinhas, acatando a proposição do vereador João Bem e Cris Rabar, pela Vossa Excelência, prover com máxima urgência o projeto de lei número 71/2015, que estabelece limites para o plantio de árvores exóticas e das outras árvores de grande porte junto à rede de distribuição de energia elétrica e dá outras providências, pois agindo assim estaremos contribuindo para a maior segurança de todos os cidadãos. Está em discussão. Senhor presidente. Vereador João. Assim, nós tivemos todo um problema aí de queda de energia elétrica que o nosso pessoal já acompanhou, não só no interior, mas principalmente no interior. E uma das coisas que se falou muito nas audiências que nós fizemos com a Celeste, e a gente viu na prática essa questão de principalmente eucalipto na rede, próximo da rede, que acaba caindo ou com o vento entortando, batendo na rede, fazendo estrago. Isso que a gente viu muito. Então eu achei interessante esse projeto do deputado Dirceu Dresch, e ele nos solicitou que a gente pudesse apoiar os municípios que acham que isso está correto, e analisando sim o que a gente viu, que os pequenos agricultores, aqueles que têm pouca terra, até proprietários de chácara, que têm um pedaço pequeno, estão cuidando. Colocam o eucalipto mais longe, ali embaixo colocam a erva mate, pode ter erva mate embaixo da rede, pode ter frutífero embaixo da rede, pode ter lavouras permanente ou temporária embaixo da rede, pode ter pastagem, pode ter uma série de coisas. O que não pode é edificar embaixo da rede. E agora essa lei a nível estadual
ela está delimitando os rendimentos da rede, para que evite essas questões. Então, nós peço o apoio dos demais CETIs na aprovação dessa moção de apoio, assim como também se quiserem assinar junto, eu fico à disposição, que eu achei interessantíssimo esse projeto e tem que ser a nível estadual, porque não cabe a nós fazermos uma lei dessa a nível municipal. Obrigado. Está em discussão? Coloco em votação o requerimento número 203/2015. Os vereadores que concordam permaneçam como estamos. Está aprovado o requerimento número 203/2015. Requerimento número 204/2015, da autoria do Edil Paulo Glinski. O vereador solicita que seja encaminhado requerimento parabenizando a Paróquia Santa Cruz e o pároco Padre Valmor pelo belíssimo evento organizado em celebração ao dia de Santa Cruz. Coloco em discussão o requerimento 204. Coloco em votação o requerimento número 204. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 204/2015, da autoria do Edil Paulo Glinski. Requerimento número 205/2015, da autoria dos vereadores Vilmar Sudoski e Chiquinho da Silva. Ao excelentíssimo secretário da Obras Bento Carvalho, solicitando que tome providências com relação à boca de lobo localizada na rua Vidal Ramos, esquina com a Getúlio Vargas. A referida boca de lobo tem um diâmetro pequeno e nos dias de incidência de chuva não consegue captar toda a água que entra na garagem do edifício Ana Maria, alagando o posto do elevador, causando prejuízo aos edifícios, consequentemente aos proprietários. Coloco em discussão o requerimento número 205. Coloco em votação o requerimento número 205. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 205/2015, da autoria dos edis Vilmar e Chiquinho. Requerimento número 206 de 2015, da autoria da vereadora Cris Arrabalho, do excelentíssimo senhor Hamilton Vente, secretário de Educação, solicitando a cópia de todas as notas dos investimentos da escola Haroldo Carneiro Carvalho. Está em discussão o requerimento número 206. Já discutido anteriormente, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 206, da autoria do Edil Cris Arrabalho. Mais algum requerimento, vereador? Era o que tinha, senhora presidente. Passamos às explicações pessoais. Solicito ao primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para falar de matérias de interesse pessoal. Vereador João Green. Vereador João. Senhora vereadora, senhora presidente, senhores vereadores, quero aqui pessoalmente cumprimentar o João, esposo da Cris, e a família da Cris, que sempre acompanha ela tanto aqui na casa como na rua, né? E a gente sabe, João, a diferença que faz quando a família está junto com a gente na lida, né? Isso é muito importante. Às vezes a família não aparece nos bastidores, mas a importância que tem isso, o vereador Vilmar sabe disso, né? Na nossa vida pública, que às vezes só sobra o abraço da mãe, do irmão, do filho, né? Para lamber as feridas, né? E nós somos humanos igual todo mundo, nós sentimos alegria, sentimos tristeza e até desânimo às vezes, né? Eu quero aqui convidá-los e também solicitar que, se de repente algum vereador ou alguém que esteja na escuta no acompanhamento da sessão, nós estaremos fazendo no dia 13 de maio o seminário do fumo orgânico, 13 de maio, a partir das 9 horas, às 16 horas, na comunidade Saltinho do Canivete, no município de Mafra, o seminário do fumo orgânico. Vai ser em Mafra porque lá nós temos 9 produtores de fumo orgânico, alguns deles já com 8 anos
fazendo o cultivo do fumo orgânico. E por que isso é importante? Ele tem várias razões de ser, não vou aqui estar me alongando, mas uma delas, diminuir fumo no mercado, que é uma necessidade por parte do produtor para que ele possa vender um pouco melhor o fumo, que esse ano nós estamos levando muitos milhões, Mário, no município de prejuízo, muitos milhões de no município, porque o fumo está com um preço baixo. Então, o fumo orgânico pode reduzir a área plantada, reduzir a quantidade de quilo de fumo, sem reduzir a renda do produtor. Isso é importante para nós. Aí o agricultor também pode, junto com o cultivo de fumo, ir aprendendo também a produzir outras cultivares, outras coisas a nível orgânico. E pode até trabalhar no mercado institucional, né? Então tem várias vantagens interessantes. E nós temos as empresas que há 8, 9 anos atrás, quando nós estávamos batalhando com isso, nós não encontrávamos empresas que estavam adeptas a investir. Hoje nós temos várias empresas, para não dizer quase todas as empresas fumageiras estão dispostas a investir. Então será no dia 13, e nós temos aqui a participação, o apoio. Quem está puxando o seminário é o Sindicato de Agricultura Familiar, mas temos o apoio da Comptras, que está atuando na chamada de assistência técnica na fumicultura, a cooperativa Consol, que trabalha a BA aqui no município e na região, e também temos aqui a participação, o apoio da Prefeitura Municipal de Canoinhas, que nos está cedendo um ônibus para levar os agricultores, apesar que dá 35 quilômetros do município de Canoinhas, mas está disponibilizado também um ônibus para o agricultor ou quem quiser participar desse seminário. Eu também gostaria de aqui fazer um convite. No dia 7, nós temos um festival de acordeon, e eu, como faço a gaita fazer barulho, não posso dizer que sou gaiteiro, né, mas fazemos umas músicas, né, Yara? E isso aconteceu ano passado, e foi uma coisa extraordinária, muito bonita para quem curte uma música de acordeon, que aconteceu na SPO. E ele também é beneficente. A CD, esse ano, a Associação Canoense de Deficientes está sendo beneficiada com esse festival de acordeonista. Vai ter 7 acordeonistas e o espetáculo é muito interessante por apenas R$10, né? Então, um show que acontece no SPO no dia 7, na quinta-feira, às 19 horas. Obrigado, senhor. Obrigada, vereador. Mais algum vereador? Mais nenhuma inscrição. Então, gostaria de agradecer a presença de todos, né, em especial da minha família, que sempre me acompanha. Agradecer a imprensa, através da Priscila, que sempre está presente, o Rossi Júnior, redator do Jornal Diário do Planalto. Muito obrigada pela presença. Nada mais havendo à tarde, claro, encerrada a presente reunião, marcando outra para amanhã, dia 5 de maio, terça-feira, às 19 horas.